E aqui nós vamos trabalhar a questão da tipologia textual, é um assunto que ele cai bastante, tanto na UEA quanto no Enem. Peço a vocês que não confundam alguns assuntos que eles são parecidos. Vocês não podem confundir, por exemplo, a questão do gênero textual. Numa próxima aula, eu acredito que ainda nesta primeira parte que nós estamos trabalhando, ainda vou trabalhar com vocês a questão do gênero literário. Mais tarde, nós vamos ver gênero textual. Não confundir língua, linguagem, primeiro assunto que nós vimos. É claro que o assunto anterior também, que diz respeito à questão do texto literário e texto não literário, também está dentro desse entendimento do que é gênero literário, gênero textual, tipologia textual, está dentro disso. Não confundir variação linguística, função da linguagem, figuras de linguagem, pelo menos por enquanto, tá? E tipologia textual. Você pode me perguntar, vamos ver somente isso? Não, tem um mundo aí para ver, tem muita coisa. Nossa, quando nós formos verificar gênero literário, nós vamos ver que nasceu lá na Antiguidade Clássica 3 grandes gêneros, que era o épico, o lírico e o dramático. E este período da Antiguidade Clássica, nós vamos depois fazer a linha da literatura, nós vamos ver que é um período bem distante. Alguns ocorrem até mesmo antes da escrita. Nós vamos ver que daí, por exemplo, surge o gênero narrativo. Nós vamos ver que tudo que é lírico diz respeito à poesia, mas a poesia, aquela que tem um caráter subjetivo, porque lá na Antiguidade Clássica, o gênero épico era também chamado de poesia épica, só que havia um narrador. Mas vamos deixar para depois esta revisão. E o dramático era o teatro. O que nasce gênero literário vai crescer, vai expandir. Eu sempre digo que isso aí vai dar frutos, né? Tudo isso aí vai desaguar o que nós conhecemos por gênero textual. São muitos os gêneros textuais. Então, pegar, por exemplo, de uma narrativa, o que nós temos que vem de uma narrativa que é uma ramificação? Por exemplo, o romance, o conto, a novela, a fábula. Quando eu pego cada um desses, então eu tenho um gênero textual, que aqui eu vou ter conto, novela, fábula e assim por diante. Pode sair de outros gêneros também. Se eu pegar, por exemplo, do gênero lírico, o soneto, que é muito conhecido, todo mundo tem que saber o que é um soneto. Então, ele é do gênero lírico, mas o gênero lírico ele é abrangente. Quando eu pego o soneto ele tem uma composição, ele tem um conteúdo e tudo mais. É um gênero textual. Variação linguística, nós ainda vamos ver, né? Não existe o português mais correto, essa questão do preconceito linguístico. Vamos ver mais adiante. Então, quando se fala de variação linguística, existe aqui aquela questão do registro da fala, se ele é formal, se ele é informal e assim por diante. Função da linguagem. Gente, predominante. E aí não confundam, porque nós vamos entrar em tipologia textual. Na função da linguagem, nós vamos ver qual é o foco do enunciado. Se está em quem fala, em que é o produtor, em quem recebe é o interlocutor. Já falei de locutor e de interlocutor. Esse processo aí vocês vão verificar sempre, os locutores da comunicação. Voltamos para o processo da comunicação. Então, esta questão aqui de locutores, isso aqui envolve o processo da comunicação. É dentro do campo da comunicação. Por isso, que lá no edital tem essa palavrinha comunicação. Na UEA traz apenas comunicação. Então, os locutores, né, dentro desse processo, os locutores de uma comunicação é o locutor e o interlocutor, é quem fala e quem recebe. Dentro da função da linguagem, o foco da mensagem, do texto, vai estar ali em cada um. Então, por exemplo, temos a função da linguagem, que ela é a emotiva ou a expressiva, temos aquela que é a apelativa, temos a função metalinguística, temos a função conativa, a função poética e a referencial. Então, muitas vezes, alguns termos, quando eu tenho a função que ela é uma função apelativa, ela também é chamada de conativa. Não é a mesma coisa de conotativa. Uma coisa é a função da linguagem que é conativa. Outra coisa é quando eu leio um texto que tem aí um texto que ele é conotativo, é do campo da semântica, que entra aqui a ideia da função referencial. A função referencial, ela é chamada também de denotativa. Na questão semântica, eu tenho a conotação e a denotação. Então, uma coisa é quando eu tenho uma linguagem que ela é conotativa e ela é denotativa, que é aquele sentido que nós sabemos que a linguagem, quando ela é conotativa, ela é no sentido figurado, que justamente nós temos aqui as figuras de linguagem que elas trabalham com este sentido que ele é figurado, que é o sentido conotativo. Eu estou fazendo aqui um apanhado. Cada assunto que eu passar, eu vou detalhar. Com a linguagem denotativa é o sentido
sentido literal, tal como é, né? Eu digo assim, a flor tem espinhos. Neste caso, é literal que ela tem espinhos. Agora, se eu disser toda profissão tem seus espinhos, aí é uma metáfora. Eu tirei o sentido literal e usei o sentido que ele é figurado. E que você também não pode confundir a questão da linguagem denotativa com uma subclasse do advérbio, que é exatamente as palavras denotativas. Quando eu tenho uma palavra que ela é denotativa, ela é uma subclasse do advérbio, por exemplo, eu tenho a palavra eis. Eu digo eis o aluno. Então, esta palavra, ela é uma palavra denotativa de designação. É uma subclasse do advérbio. Tem a função do advérbio, mas não tem a força do advérbio. Então, quando no contexto diz a palavra denotativa de inclusão, de exclusão, de situação, eu estou lidando aí com a subclasse do advérbio. Porque na língua portuguesa tem isso. Então, neste assunto aqui, nós vamos trabalhar com a tipologia textual. Dentro da tipologia textual, eu vou ter o seguinte. Então, dentro da tipologia textual, eu vou ter o tipo de texto. Os que mais são usados, eu coloquei aqui dissertação, narração e descrição. Tem outros que são usados nessa tipologia textual. Então, quando eu realmente trabalho com a narração, com a descrição, com a dissertação, com o texto injuntivo. Tem outros, mas eu vou colocar até este daqui. Tem o texto que ele é preditivo. Então, dentro da tipologia textual, ele é um texto com determinada característica. Um texto que é uma narração. Isso aqui é alguém que está contando, né? Conta uma história. Existe um narrador, porque existe a composição do texto, que é o texto narrativo. Nesse texto narrativo, existe um narrador. É alguém que conta. No geral, são usados verbos de ação no pretérito, no geral. Então, são usados verbos de ação no pretérito, né? Às vezes, na maioria, perfeito ou imperfeito. No geral, porque também é usado o verbo no presente quando se chama o presente histórico. Quando eu digo assim, o menino andava pela rua desajeitado e desconfiado. Tudo que lhe vinha à mente era motivo para preocupação. De repente, o menino para. Usei o para. Por que eu usei o para? Porque eu usei o presente histórico. Para e olha e vê que na loja à frente um homem surgiu com uma faca na mão. Então, quando você interrompe uma narrativa que coloca um presente histórico, é porque quer passar na mente do leitor que o fato está acontecendo naquele exato momento. Então, na maioria das vezes, usa-se realmente o verbo no pretérito. Mas, por exemplo, isso não é regra. Porque quando você diz aqui, olha, Gregório de Matos nasceu e morreu, você vai dizer, puxa, tem um verbo aqui no pretérito. Eu tenho aqui uma tipologia textual que é uma narrativa, que é um texto narrativo, ou uma narração. É verdade? Não. Tem outras características que eu tenho que olhar do texto. Então, nem sempre dizer a questão do verbo, que ele vai ser um verbo somente de ação. De repente, por exemplo, é um romance. Um romance é um tipo de texto narrativo. E dentro desse romance, vai contar um relato, uma história, na maioria das vezes, usa-se o verbo mesmo no pretérito, embora possa-se em algum momento usar o presente histórico, mas nem sempre um romance ele vai ser somente texto narrativo. No meio deste romance pode ter características de um texto descritivo, tem descrição. Vai ler ali Romance do José de Alencar, ele se perde na descrição. Tem até dissertação, né? Tem tudo. Então pode embolar tudo, porque é a característica do texto que a gente vai encontrar. Quando a UEA, ela coloca ali, por exemplo, parte do texto do Márcio Souza, que ele gosta muito, a Vunesp gosta muito de pegar, principalmente quando é o texto que ela coloca ali para leitura, de repente pode pegar um trecho ali, naquele trecho pode ter uma característica ali de uma tipologia textual, que é a dissertação. Então, é dessa forma que ela trabalha, ela pega o trecho, não dá para você imaginar, puxa, é um romance, então é texto narrativo, não. Da mesma forma que não é regra só no texto narrativo ter um pretérito perfeito, tem que ver outras características. Por exemplo, dentro destas características que vão além, eu tenho, por exemplo, os elementos da narrativa. Dentro desses elementos da narrativa, o que eu tenho? Todo texto narrativo ele tem um narrador. É alguém, quem é o narrador? É o fofoqueiro, né? É quem conta a história, por isso que ele é o fofoqueiro. Você pegar um texto que é um teatro, que é de teatro, no teatro não existe narrador. O que divide ali são as cenas. É dividido por cena e a questão da mudança do cenário que faz tudo isso. O narrador é da narrativa, o eu lírico é da poesia. Então, tudo isso, né? O eu lírico, o eu poemático. Então, existe narrador, personagens, tempo. Este tempo pode ser cronológico, pode ser psicológico, pode ser um dia, pode ser uma noite, mas tem um tempo. Pode ser uma data, o espaço, que o espaço é o lugar que acontece, e tem um enredo. De que se trata, né? A narrativa. Então, para ser um texto narrativo, tem que ter esta composição, principalmente alguém que conta uma história. Outra coisa que nós percebemos, que no texto narrativo existe o início, existe o meio
que é onde vai chegar ao ápice, que é chamado de clímax, e existe o desfecho. Ou seja, existe uma estrutura, um texto narrativo. Agora, uma banca, como a Vunes, que ela trabalha apenas trechos, isso é que eu acho ruim. Eu acho muito ruim, muito chato. Ela coloca um texto lá, e do trecho, a frase tal tem predominância de texto narrativo, e a frase tal tem predominância de texto descritivo, correto? Aí tem que analisar. Então, o texto narrativo é isso. Nós podemos ter vários modelos de texto narrativo. Eu quero lembrar a vocês, que eu já falei anteriormente, que eu tenho aqui a questão da crônica, que isso nós vamos ver mais lá em gênero textual, e que nós já vimos na questão do texto literário e do texto utilitário, que a crônica ela está entre a literatura e o texto jornalístico. Você pode encontrar uma crônica que ela conta uma história, que ela está narrando, e você pode encontrar uma crônica estilo de uma notícia de jornal, porque a crônica ela é um texto atual, ela é um texto que tem uma reflexão, ela é um texto curto, então vai depender. Então ela está, como eu falo, está na ilharga do texto literário e do texto jornalístico. Então ela fica entre o texto narrativo, a tipologia e a tipologia ali dissertativa. Sabendo disso, nós vamos ver que na descrição, essa descrição ela pode trabalhar a questão do espaço, descrever o espaço, descrever a pessoa, descrever as emoções, é o momento, né? Não tem uma evolução, não tem a ideia do início e do fim. É claro que o texto descritivo, quando ele é só descritivo, que é muito chato, no geral o texto descritivo ele está misturado num texto narrativo, ele tem que ter um início, meio e fim, né? Se for só parar para descrever. Ou seja, há uma descrição do ambiente físico, mas eu também posso descrever o meu estado psicológico, né? Então a descrição ela se faz desta natureza. Por isso que eu estou dizendo, é um momento ali, não tem essa evolução no texto como tem o narrativo. O narrativo ele tem que chegar ao clímax, porque tem que ter aquele ponto que, pronto, e agora? O que vai acontecer para ocorrer o desfecho? Dentro da dissertação, a dissertação ela vai ser uma dissertação expositiva ou argumentativa. Alguns autores, eles fazem mais divisão, né? Uma divisão diferente desta questão da dissertação. Todas as vezes que tem assim, olha, faça um texto em prosa, nós temos que lembrar que a prosa é porque ela é diferente da poesia. Então, quando vem lá no vestibular um texto em prosa, é uma redação de vestibular, um texto dividido em parágrafos. Nós temos um texto aqui, você observar, esse texto aqui ele é um texto que ele é dividido em parágrafos. Então, ele é um texto em prosa. O que nós vamos perceber desta parte da dissertação é que quando ela é expositiva, ela é centrada apenas na informação. Ou seja, ela quer dizer exatamente informar sobre alguma coisa, sobre algum conceito, sobre alguma doença. Um texto científico, ele é um texto dissertativo. Aí vai depender se ele vai ser só expositivo ou não. Um artigo de opinião, ele é argumentativo, só que ele é um artigo de opinião, que muitas vezes nós confundimos essa dissertação do vestibular, que é outro gênero textual que pede para fazer ali, que ela é diferente porque ela segue um critério de uma banca, né? Cada banca ela tem a sua exigência para a dissertação ali do vestibular. É diferente, então é mera informação. Já no texto argumentativo, o que acontece? Aqui vai levantar um ponto de vista, uma opinião. É claro que no texto, quando é uma dissertação argumentativa, a pessoa ela lança mão da informação para levantar, né, ponto de vista. Não é à toa que tem que ter o repertório sociocultural. Repertório sociocultural é a informação. Quando ela levanta os porquês, as indagações, a problemática, aí passou a argumentar. Mas não só levantar a problemática, a pessoa tem que defender. É por isso que na dissertação nós temos uma ideia, que ela é a ideia central, que esta ideia central ela se chama tese. E todos os outros argumentos eles vão estar ao redor desta tese. Tanto é que nós vamos criar também microteses. O que são as microteses? São os argumentos. É o argumento do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo de desenvolvimento, que você usa para defender a tese, que é a ideia geral, que é a ideia central. O texto injuntivo é aquele texto que passa a ordens, né? Para você não confundir com a função apelativa, porque na função apelativa, função de linguagem, que se usa o imperativo, ele também expressa uma ideia de ordem. Antônio, venha cá. Né? Então, mas o injuntivo é a ideia de como fazer, manual técnico. Está me dizendo como fazer determinado, se for montar uma mesa, né? Uma bula de remédio. É um texto injuntivo, porque tem ali toda a composição, tem como deve ser ministrado, ser feito. Ele é instrutivo, é instrução. E o texto preditivo é aquele que adivinhações. Por exemplo, um horóscopo, ele é um texto preditivo. Faz predições, adivinhações do que vai acontecer e tudo mais. Se a pessoa acredita ou não, por exemplo, eu não acredito em horóscopo. Está longe de acreditar, mas ele é um texto preditivo. O Apocalipse da Bíblia, ele é um texto preditivo. Então, tem essa ideia, porque é a função de fazer algumas predições do futuro. Então, no geral, nós temos isso daqui.